Capítulo 191. Casamentos arranjados e visões. Recém-chegados, eles não queriam deixar os colegas veteranos esperando por muito tempo. Em 15 minutos, os calouros retornaram à entrada do dormitório. O grupo então se dirigiu ao refeitório. A academia tem 2 refeitórios, um ao norte e o outro a oeste. Estamos indo para o segundo refeitório, a oeste. O segundo refeitório era enorme e podia ser visto à distância. Ao se aproximarem, notaram um quadro de avisos na entrada, listando os pratos especiais do dia. Especial do dia: cogumelos de cristal do submundo, que aumentam levemente a atividade mental. 20 moedas de ouro por porção. Especial do dia: carne de dragão espinho elétrico da zona 1, que fortalece levemente o corpo. 12 moedas de ouro por porção. Especial do dia: peixe arco-íris de gelo do submundo, que aumenta levemente a resistência aos elementos do gelo. 30 pontos de contribuição por porção. Disponível apenas para aprendizes de mago de segunda classe e acima. O quadro de avisos estava repleto dessas informações. Um grupo de aprendizes reuniu-se ao redor do quadro, discutindo algo. Podiam ouvir vagamente algumas reclamações sobre os altos preços. A comida no refeitório precisa ser comprada, com preços que variam do menor ao maior. Os pratos recomendados no quadro são os mais caros, e mesmo nós só conseguimos comprá-los ocasionalmente, explicou Duveine aos calouros. Embora sejam caros, a maioria dos pratos recomendados vale o preço. Às vezes, se você chegar muito tarde, pode nem conseguir. Alguns pratos exigem uma certa classificação para serem comprados. Os calouros ficaram surpresos com os preços no quadro de avisos. A maioria vinha de famílias nobres com origens abastadas, mas, mesmo assim, nunca haviam comido pratos que custassem de 12 a 20 moedas de ouro. Os preços eram praticamente um roubo de estrada. Duveine notou as expressões dos calouros e sorriu, sem dizer nada. Assim que experimentassem os sabores e os efeitos daqueles pratos, perceberiam que as moedas de ouro tinham sido bem gastas. Dentro do segundo refeitório, o espaço era dividido em várias áreas, cada uma com seu estilo único e uma variedade de pratos estranhos. Os calouros encontraram um lugar para sentar e, logo depois, alguns funcionários se aproximaram para anotar seus pedidos. Para sua surpresa, esses funcionários não eram humanos, mas um tipo único de criatura humanoide feminina. Tinham cabelos castanhos, pele lisa e rostos que pareciam ter saído de uma pintura. Seus olhos grandes e redondos eram profundos e expressivos, suas orelhas finas e dobradas para trás, dando-lhes uma leve aparência élfica. Eles tinham cerca de 1 metro de altura, um pouco mais altos que halflings. Estes são os espíritos da água, os funcionários do refeitório, apresentou Duveine. Eles são gentis e amam a limpeza, e também podem manipular elementos da água. Por que eu nunca ouvi falar dessas criaturas antes? Perguntou um dos calouros. É normal, sorriu Duveine. Os espíritos da água são seres extraplanares. Eles não existem neste continente, então você nunca os viu. Eles foram convocados para a academia de outro mundo e assinaram contratos para servir à academia em troca de compensação. A aparição dos espíritos da água pareceu desencadear uma enxurrada de perguntas dos calouros. Duveine respondeu pacientemente a cada uma delas, enquanto Shiikin permanecia sentada, inexpressiva, ao lado dela. Logo, os espíritos da água retornaram com suas bandejas. Uma bela espírito da água colocou uma bandeja na frente de Feilamingo, lançando-lhe um doce sorriso ao sair. O coração de Feilamingo disparou, e ele não pôde deixar de observar a fada da água recuando. Antes, ele achava a vizinha a pessoa mais bonita que conhecia e até sonhava em se casar com ela quando crescesse. Mas agora, de repente, achou a fada da água bastante atraente. Após uma animada refeição, Shiikin e Duveine levaram os calouros ao departamento de logística para pegarem seus mapas da academia, livros de regras, listas de troca, livros, vestes e distintivos. O distintivo é a sua identificação de estudante. Você precisa usá-lo para entrar em muitos lugares, então guarde-o em segurança.
Vai custar caro substituí-lo se você o perder. Após entregar este último lembrete, Duveen e Chiquim partiram. Os calouros carregaram seus suprimentos e retornaram aos seus dormitórios em pequenos grupos. Os dormitórios eram quartos individuais, completos com sala de estar, quarto e banheiro. A mobília era nova e a acomodação, excelente. Os calouros, tendo acabado de vivenciar muitas coisas novas e emocionantes na Academia Starlight, estavam claramente muito animados. Eles se reuniram nos corredores para conversar e trocar histórias. Afinal, eram apenas adolescentes, ainda bastante imaturos, apesar da crescente maturidade física. Fleming não se juntou a eles, voltando direto para o dormitório. Assim que largou suas coisas, Donoe veio visitá-los. Fleming, em quais cursos você pretende se inscrever amanhã? Fleming já havia se decidido e respondeu sem hesitar: todos. Quero me inscrever em todos os cursos básicos. Os lábios de Donoe se contraíram levemente. Você realmente precisa se esforçar tanto? Fleming deu de ombros e perguntou: em quais cursos você pretende fazer? Donoe suspirou. Já que você está fazendo isso, não posso desistir. Vou me inscrever em todos eles também. Não quero ficar para trás. Fleming sorriu e deu um tapinha em seu ombro. Vamos trabalhar duro juntos. Tendo finalmente ingressado na Academia Starlight, Fleming apreciou imensamente a oportunidade. Mesmo sem a ameaça de expulsão, ele ainda se esforçaria com todas as suas forças. Afinal, esta era a sua única chance de transcender o mundano. Quem não gostaria de viver mais e testemunhar o auge das maravilhas do continente? Após uma breve conversa, Donoe foi embora. Fleming fechou a porta e pegou ansiosamente os livros que recebera do departamento de logística, folheando-os cuidadosamente. A técnica de meditação do Anel Estelar. Este era o único livro que os calouros recebiam de graça. Para obter mais livros, era preciso pegá-los emprestados na biblioteca ou gastar moedas de ouro e pontos de contribuição para trocá-los. Respirando fundo, Fleming acalmou a mente e se concentrou no livro em suas mãos. Ele tinha acabado de perguntar ao Sr. Duveen, e entre os atuais aprendizes de mago de segundo nível, o mais rápido a dominar a técnica de meditação do Anel Estelar foi o Sr. Sherman, que levou apenas 25 dias. O mais lento não levou mais de 1 mês e meio. Fleming não pretendia quebrar o recorde de 25 dias, mas queria pelo menos dominá-lo em 1 mês e meio. Só assim ele poderia se destacar entre os calouros. Embora estivesse lá há menos de um dia, Fleming já sentia a intensa atmosfera competitiva na academia. Todos estudavam e praticavam diligentemente, esforçando-se para melhorar sua força a cada segundo. Isso lhe dava uma sensação de urgência, fazendo-o relutar em desperdiçar um momento sequer. Um dia, entrarei na Torre do Esqueleto de Dragão. Em Flash City, a capital real, a sala do conselho estava repleta de tensão. Kay franziu a testa, imerso em pensamentos, enquanto Brad, Jordan e Staley mantinham os olhos baixos, em silêncio. Há pouco tempo, o segundo príncipe, Wesley Nest, e a primeira princesa, Adela Nest, foram reprovados no teste de aptidão e perderam a chance de ingressar na Academia Starlight. Ao ouvir essa notícia, o rei suspirou profundamente várias vezes na frente deles. Brad e os outros não ficaram surpresos. O rei era apenas um cavaleiro lendário, não um mago formal, então a probabilidade de seus descendentes terem aptidão para magos não era diferente da de pessoas comuns. Depois de um momento, Jordan, o mais impaciente dos três, não suportou o silêncio e lançou um olhar significativo para Brad. Brad revirou os olhos, mas ainda pigarreou e quebrou o silêncio. Majestade, não é realmente culpa do príncipe Wesley e da princesa Adela. As chances de terem aptidão para magos são de 1 em 1000, e os dois não conseguem controlar sua aptidão. Kay suspirou. Eu sei, não os estou culpando. Mas a família real nunca teve um aprendiz de mago. A longo prazo, isso pode impactar negativamente o prestígio da família real. Brad e Staley trocaram olhares. Isso era realmente um problema. Jordan, sem pensar tão profundamente quanto os outros dois, falou sem rodeios. Majestade está pensando demais.
Mesmo que o príncipe Weasley e a princesa Ardella não tenham passado no teste de aptidão, ainda existem muitos outros príncipes e princesas na família real. Certamente um deles terá aptidão para magos, certo? Guiado pela ideia de expandir a linhagem real, que gerou muitos outros filhos ao longo dos anos. Ao ouvir as palavras de Jordan, ele primeiro congelou, depois uma expressão pensativa cruzou o seu rosto. Sim. Contanto que tivesse filhos suficientes, um deles certamente teria aptidão para magos. Ele ainda tinha mais de 100 anos de vida. Enquanto continuasse a expandir a linhagem real, eventualmente cultivaria um aprendiz de mago para a família real. E com os recursos atuais do Império, mesmo que o aprendiz tivesse pouca aptidão, com o apoio total do Império, ele poderia ser nutrido até se tornar um aprendiz de mago de terceiro nível com recursos puros. Quanto mais Kay pensava nisso, mais viável parecia. Sua mente começou a divagar e ele logo pensou em outro método. O que você acha de arranjar casamentos entre a família real e os aprendizes de magos da Academia Luz Estelar? Brad e os outros ficaram surpresos, mas rapidamente entenderam a intenção do rei. Este era um plano para melhorar o patrimônio genético da família real por meio do casamento com aprendizes de magos. Após um momento de silêncio, Brad hesitou. Majestade, muitas famílias nobres do Império têm a mesma ideia e já abordaram os aprendizes de mago da Academia. No entanto, pouquíssimos concordaram com os casamentos. Kay franziu a testa ao ouvir a notícia, mas logo relaxou. Os aprendizes de mago da Academia Luz Estelar estão atualmente em seu auge, naturalmente focados em seus estudos e progresso, em vez de casamento. Com Sunan como modelo, qualquer pessoa com ambição recusaria um casamento nobre. No entanto, isso era passado. Com a criação da Academia Luz Estelar, a competição entre os alunos tornou-se cada vez mais acirrada. Muitos alunos de origens nobres comuns ou menores têm riquezas nada substanciais, dificultando o pagamento das despesas substanciais da academia. Para obter recursos, eles devem gastar uma quantidade significativa de tempo e energia em missões. Mas se casassem com alguém de uma família nobre, com amplo apoio financeiro, poderiam economizar mais tempo para seus treinamentos e estudos, progredindo rapidamente pelos estágios iniciais. Esta é uma situação vantajosa tanto para os alunos quanto para os nobres. É fácil imaginar que cada vez mais aprendizes de mago optarão por casamentos com nobres no futuro. Nesse sentido, a família real, sem dúvida, tem uma vantagem significativa. Os recursos que a família real pode fornecer excedem em muitos da baixa nobreza. Embora isso seja verdade, Kay sabe que tais questões não podem ser apressadas e exigem consideração cuidadosa. Em primeiro lugar, atualmente não há membros da família real em idade de casar, com o mais velho, e a Bey, ainda não completando 18 anos. Em segundo lugar, selecionar os candidatos certos para o casamento é crucial. Os alvos preferenciais de Kay são, naturalmente, os alunos excepcionais com maior potencial para avançar para aprendizes de mago de terceiro nível, como Shiman, Cole, Artio e Ethan. No entanto, ele também está ciente de que esses indivíduos não precisam do apoio do Império e dificilmente concordarão com um acordo de casamento. Talvez, num futuro distante, quando não enxergarem mais um caminho para um avanço ainda maior, possam considerar ter filhos. Mas isso ainda está muito distante. Com exceção desses indivíduos, Kay não se interessa pelos outros aprendizes de mago de nível médio. Ele prefere selecionar calouros promissores e arranjar casamentos com eles enquanto ainda estão fracos, apoiando seu rápido crescimento. Dessa forma, o relacionamento entre ambas as partes será mais sólido. Identificar calouros promissores não é algo que se possa fazer rapidamente. Requer um longo período de observação para tomar uma decisão. Após um momento de reflexão, Kay tinha um plano em mente. Ele mudou de assunto. Como está indo a mobilização de recursos? Ao mencionar negócios, Brad e os outros instintivamente se endireitaram. Todos os recursos foram reunidos nas cidades fronteiriças, o suficiente para sustentar uma guerra em larga escala. Kay assentiu satisfeito e perguntou: houve alguma movimentação incomum dos países vizinhos?
Além de aumentar a presença militar nas cidades que fazem fronteira com o Império, não houve outras ações incomuns, respondeu Braid. Kai assentiu em compreensão. As ações dos países vizinhos não foram surpreendentes. Eles estão se preparando para se defender contra a possibilidade de o Império Luz Estelar iniciar uma guerra de unificação no domínio sudeste. O atual Império Luz Estelar, em termos de território, não é menos vasto que o antigo Império Azul e, em termos de força geral, é ainda mais poderoso. Sem mencionar que é o único império com mago residente. Pode-se dizer que o Império Luz Estelar está mais bem equipado e mais forte que o Império Azul para unificar o domínio sudeste. Mesmo que o Império Luz Estelar afirme não ter intenção de unificação, nenhum país acreditaria. Na verdade, Kai tem planos de unificar o domínio sudeste. E esse é apenas o primeiro passo. Seu objetivo final é todo o continente Luz Estelar. Nesse ponto, Sunan e ele tiveram uma discussão profunda, e os dois irmãos chegaram a um acordo. Com o apoio de Sunan, a confiança de Kai se fortaleceu ainda mais. Pensando no futuro do Império, mesmo estando muito mais calmo do que antes, ele não pôde deixar de sentir uma onda de entusiasmo. Naquele momento, um oficial de assuntos internos apareceu de repente na entrada do salão, curvando-se respeitosamente. Kai olhou para ele e disse friamente: "O que foi?" "Majestade, o Principado de Tornflover enviou um mensageiro para solicitar uma audiência." Essa notícia fez com que os 4 homens presentes parassem, surpresos. Jordan franziu a testa e disse: "A essa hora? Será que eles descobriram nossos planos?" Stali, que estivera em silêncio, de repente falou: "Acho que não. Embora o Principado de Tornflover tenha aumentado sua presença militar nas cidades fronteiriças, isso foi antes de o Império mobilizar recursos. Eles provavelmente ainda não sabem das intenções do Império." Kai pensou por um momento e assinou com a mão. "Leve-o para o salão de recepção. Eu o encontrarei lá." "Sim, Majestade." Capítulo 129. O plano de transformação. Ao estudar a Torre do Osso do Dragão, Sunan se debruçou sobre os relatórios de batalha, com uma expressão de surpresa nos olhos. Nos relatórios, Shima mencionou que os Elfos Negros haviam dominado uma criatura meio humana, meio aranha, de imenso poder, provavelmente um ser lendário do quarto círculo ou até mais forte. Um monstro meio humano, meio aranha. Os olhos de Sunan brilharam pensativos. Criaturas semelhantes não eram incomuns no submundo, visto que aranhas mutantes eram uma das principais espécies ali. No entanto, nenhuma delas jamais havia alcançado o nível lendário do quarto círculo. A aparência de elfo negro na parte superior do corpo imediatamente lhe trouxe uma ideia específica. Seria um elfo-aranha? A expressão de Sunan tornou-se mais séria. O multiverso estava repleto de inúmeras divindades, e era impossível para alguém se lembrar de todas elas. Sunan se lembrava apenas de algumas das mais poderosas e distintas, como a Rainha Aranha. Ela era uma divindade maligna que exerce os poderes de assassinato, escuridão e aranhas. Cruel e caprichosa, ela se deleitava em fazer seus seguidores se envolverem em conflitos internos, matando uns aos outros por poder e agradando-a com morte, destruição e tormento. Entre as muitas divindades, o poder da Rainha Aranha não era particularmente forte, mal se classificando no nível intermediário. Sunan se lembrava dela porque, na era futura do retorno dos magos, um grupo de magos se uniu para desafiá-la, apenas para ser emboscado e sofrer pesadas baixas. Este evento causou grande agitação na comunidade bruxa. A Rainha Aranha tinha numerosos seguidores, incluindo aranhas da caça, semideuses meio-aranhas, etercaps, aranhas comedoras de almas, aranhas de fase, aranhas da caça e golems de cera, bem como elfos negros. Sunan lembrava que um dos ingredientes principais para criar um elfo-aranha era um elfo negro. O ritual para criar um elfo-aranha era extremamente maligno. Envolvia um grande número de aranhas lutando entre si até a morte, com a vencedora absorvendo a carne e as almas da derrotada para se tornar um monstro aterrorizante. Este último vencedor, infundido com a essência de inúmeras aranhas, absorveria a carne e as almas de múltiplos elfos negros para se tornar um elfo-aranha.
Os elfos-aranha nascidos desse ritual possuíam um poder que ultrapassava o nível lendário do quarto círculo. Embora ainda não estivessem no nível de um verdadeiro mago, um grupo de 4 ou 5 elfos-aranha poderia potencialmente desafiar um verdadeiro mago no ambiente único atual do continente Luz Estelar. Por que haveria um elfo-aranha na cidade aranha demoníaca? Sunan franziu a testa, imerso em pensamentos. Como criações divinas, os elfos-aranha só podiam ser criados pela Rainha-Aranha. O ritual apenas fornecia um recipiente, e somente o poder divino da Rainha-Aranha poderia moldar com sucesso um elfo-aranha. Será que a influência da Rainha-Aranha já se estendeu ao continente Luz Estelar? Sunan de repente se lembrou de que, segundo seu conhecimento, a cidade aranha demoníaca havia unificado o domínio sudeste do submundo por volta do ano 1300 do calendário Luz Estelar. Quando Shima e os outros encontraram os elfos negros, ele ficou intrigado com o motivo pelo qual os elfos negros, tipicamente briguentos, haviam repentinamente cessado suas lutas internas e se unido para se expandir. Se fosse a Rainha-Aranha, tudo fazia sentido. Somente uma ordem divina poderia suprimir os interesses particulares das famílias de elfos negros e fazê-las abandonar seus conflitos para se unirem. Somente o apoio divino poderia permitir que a cidade aranha demoníaca, que não era particularmente forte, subitamente ganhasse o poder de unificar o domínio sudeste. O que Sunan não conseguia entender era como a Rainha-Aranha havia conseguido estender sua influência ao continente Luz Estelar. Afinal, o continente Luz Estelar havia sido selado pelos magos há muito tempo e, a menos que um custo significativo fosse pago, o poder da Rainha-Aranha não teria sido capaz de romper o selo. Após um momento de reflexão, Sunan balançou a cabeça e decidiu não insistir mais nisso. Ele agora considerava o continente Luz Estelar seu domínio pessoal e não permitiria que a Rainha-Aranha se intrometesse em seus assuntos. A Rainha-Aranha não podia manifestar sua verdadeira forma ali. Enquanto não o fizesse, Sunan não tinha nada a temer. Se ela ousasse estender a mão, ele cortaria sua mão. Após alguma consideração, Sunan convocou Carolina e instruiu: mandem os fantoches secretos para a cidade Martelo de Fogo e mandem-nos lidar com os elfos-aranha. Se conseguirem matar um, tragam o cadáver para cá imediatamente. Criaturas divinas como os elfos-aranha continham energia divina e não podiam ser desperdiçadas. Sunan tinha uma vaga ideia se formando em sua mente. Se tudo corresse bem, ele poderia ter uma nova maneira de obter energia divina. Carolina rapidamente aceitou a ordem e partiu para fazer os arranjos necessários. Sunan não tinha a intenção de informar seu subordinado sobre o envolvimento da Rainha-Aranha. O continente Luz Estelar não vê a presença de divindades há muitos anos, mas a Terra ainda fervilha de lendas sobre elas. Para os magos, as divindades são meramente uma forma de vida superior, objetos valiosos para a experimentação e um tesouro de recursos. Mas para as pessoas comuns, as divindades são seres intocáveis e sagrados que não devem ser profanados ou ofendidos. Revelar a existência da deusa aranha ao povo comum só causaria preocupação e pânico desnecessários. Afinal, eles não precisam enfrentar os elfos infundidos com aracnídeos, essas criaturas divinamente favorecidas, pois estes são naturalmente controlados pelos fantoches secretos. Voltando à realidade, Sunan largou os relatórios de batalha da linha de frente e se voltou para o relatório da Academia Luz Estelar. Uma nova turma de alunos havia acabado de se matricular na Academia Luz Estelar, e tudo estava indo bem, sem grandes problemas. Atualmente, a academia contava com mais de 800 alunos. Dado o vasto território do Império Luz Estelar, o número de alunos não cresceria tão lentamente. Em cerca de 7 a 8 anos, o número total de alunos deverá ultrapassar 1000. Até lá, o número de aprendizes de mago de segundo nível também deverá atingir os 3 dígitos. Infelizmente, o número de aprendizes de mago de terceiro nível ainda é muito baixo. Caso contrário, muitas coisas seriam muito mais fáceis. Sejam mentores da academia ou refinamento de recursos, um número significativo de aprendizes de mago de terceiro nível é necessário.
No entanto, Sunan entende que tais coisas não podem ser apressadas. Mesmo com recursos abundantes, ainda levaria pelo menos 20 a 30 anos para que Shiman e os outros se tornassem aprendizes de mago de terceiro nível. Afinal, nem todos têm um cubo de síntese como ele. Deixando de lado o relatório da academia, Sunan pegou outro documento. Nele, um grande título dizia: Plano para a renovação da Zona 2 da Floresta do Dragão e aprimoramento da linhagem dracônica. Este era um novo plano que Sunan vinha contemplando recentemente. A operação da Floresta do Dragão havia se tornado cada vez mais estável, com o excesso de energia persistindo por um longo tempo. Aproximadamente um terço do ciclo de energia estava ocioso. Portanto, Sunan estava pensando em como utilizar esse ciclo de energia ocioso. O único consumo de energia na Zona 2 atualmente vem do grande jardim de plantas mágicas. Apesar do nome, o jardim ocupa apenas uma pequena parte da área, deixando a maior parte da Zona 2 sem uso. Após muita deliberação, Sunan decidiu reiniciar a Zona 2. Claro, não para criar dragões verdadeiros. Além do fato de que dragões verdadeiros são difíceis de encontrar, mesmo que os encontrasse, ele não teria confiança em controlar vários dragões, muito menos em reproduzi-los. Em vez disso, planejava realocar todas as espécies de Dragon King de linhagem alta, 70% ou mais, da Zona 1 para a Zona 2 e transformá-la em um local de reprodução em larga escala para Dragon King de alto nível. Com base nisso, ele usaria métodos para aumentar a concentração de sangue de dragão oculto, aprimorando gradualmente a linhagem desses Dragon King de alto nível. Como dragões verdadeiros não podiam ser encontrados, ele os cultivaria ele mesmo. Aumentando gradualmente a concentração da linhagem e estabilizando-a por meio da reprodução, ele esperava eventualmente cultivar dragões verdadeiros. No entanto, esse era um processo de longo prazo. Poderia levar centenas de anos para ver resultados significativos. Mas Sunan podia esperar. Afinal, os próximos 700 anos seriam um período de desenvolvimento, e ele não se importaria em esperar um pouco mais. Até lá, ele deveria ter forças para cultivar dragões. Refinar a linhagem de quase 1000 dragões é uma tarefa gigantesca. Sunan sozinho não conseguiria realizar esse plano. Ele dividiu todo o plano em várias etapas. A tarefa de coletar sangue de dragões seria atribuída aos aprendizes de mago de segundo nível da Academia Luz Estelar. Ele seria responsável por sintetizar o sangue de dragões. Quanto à cirurgia de refinamento da linhagem, ele a delegaria a Rose Van de Traveler na forma de tarefas. Mesmo com Rose e os outros, o progresso inicial do plano não será muito rápido. Depois de pensar um pouco, Sunan adicionou novos implementadores ao plano. Aprendizes de mago de segundo nível, habilidosos em transformação biológica, também poderiam assumir a tarefa. Após fazer os ajustes necessários, Sunan fechou o plano e o deixou de lado, preparando-se para iniciar o trabalho preliminar no dia seguinte. Ele então invocou sua interface. Sunan Nest, humano masculino. Etrização, 1,64%. Habilidades. Meditação do Anel Estelar NV. 19, Max. Preparação de poções NV. 5, 35, 20 mil. Transformação biológica NV. 4, 924, 10 mil. Marionetes NV. 5, 10.356, 20 mil. Criação de itens mágicos NV. 4, 7.294, 10 mil. Observando os dados em sua interface, Sunan balançou a cabeça levemente. Um ano havia se passado e seu progresso na condensação de energia mental havia aumentado apenas menos de 0,3%. No fundo de sua mente, a energia espiritual que cercava o cristal de talento não mostrava mudanças significativas. O progresso ainda está muito lento. Espero que as linhas de frente possam trazer algumas surpresas. A única coisa com a qual ele estava realmente satisfeito era que sua habilidade de preparação de poções finalmente havia atingido um nível 5.
Sua habilidade de criação de marionetes também havia melhorado significativamente devido à criação em larga escala de golems de alto nível, com a barra de progresso agora pela metade. Sua habilidade de criação de itens mágicos também havia ganhado proficiência considerável devido à criação de vários artefatos mágicos. No entanto, sua habilidade de aprimoramento biológico permaneceu praticamente estagnada, já que ele raramente a utilizava, exceto para aprimorar a linhagem de seu dragão oculto. O túnel subterrâneo estava envolto em um silêncio sinistro, com apenas o som fraco de passos ecoando na escuridão. Targana caminhava sozinha, seu belo rosto calmo e sereno. A cada passo, sua figura permanecia nas sombras, como se tivesse se fundido com a própria escuridão. Ela se moveu firmemente por vários cruzamentos antes de parar repentinamente. Uma voz cautelosa emergiu da escuridão à sua frente. Quem está aí? Oferecendo sangue, morte e alma à deusa, a teia de aranha eventualmente cobrirá o mundo. Enquanto Targana recitava a senha, a sutil aura de hostilidade que a cercava desapareceu. Passos se aproximaram da escuridão, e Vinea emergiu, seguida por 2 elfos negros. Ao contrário de Vinea e Targana, que usavam cota de malha fina e mantos com 2 cimitarras intrincadamente trabalhadas na cintura, os 2 elfos negros vestiam apenas armaduras de couro e carregavam uma única cimitarra cada. Eles seguiam Vinea, com os olhos baixos, evitando seu olhar. Na cidade das aranhas negras, as guerreiras elfas negras tinham autoridade para punir elfos negros de patente inferior que ousassem ofendi-las. Os motivos para tais ofensas eram variados, e até mesmo encarar uma elfa negra por muito tempo poderia ser considerado um deles. Aliás, se uma elfa negra estivesse de mau humor, sempre encontrava um motivo adequado. Como está a situação? Perguntou Vinea, impaciente. Targana balançou a cabeça. A cidade de Talon já caiu para a Aliança Estelar. Eu vi os golems em pé nas muralhas da cidade. Droga! Xingou Vinea baixinho. Como a Aliança Estelar pôde se mover tão rápido? Marchamos pela noite. Targana apertou os lábios, mas permaneceu em silêncio. A principal força da Aliança Estelar era um exército de golems incansáveis, e tentar igualar a velocidade deles era um erro. Além disso, seu exército estava sendo retardado pelas tropas de escravos desmoralizadas. O que fazemos agora? Perguntou Targana. Vinea pensou por um momento antes de responder. Precisamos relatar isso à matrona. Talon City é o único caminho para esta região, e ela certamente ordenará um ataque a Talon City. Targana hesitou, e a testa de Vinea se franziu. Ela acenou para os 2 elfos negros recuarem e se aproximou, abaixando a voz. Vocês ainda estão pensando no que aconteceu antes? Targana suspirou. Eu só acho que é muito arriscado entrar em guerra com a Aliança Estelar. Eles são uma força vasta que conquistou a maior parte do domínio sudeste e tem magos do lado deles. Não vejo esta guerra terminando bem para nós. Vinea revirou os olhos. Vocês se preocupam demais. Não se esqueçam, nós temos os Elfos-Aranha abençoados pela deusa. A menção dos Elfos-Aranha trouxe uma pitada de excitação ao rosto de Vinea. Você viu a última batalha. Nossos inimigos não eram páreo para os Elfos-Aranha. Eles foram facilmente esmagados. A Aliança Estelar será a mesma. Mesmo que os magos sejam poderosos, eles podem ser mais poderosos que os Elfos-Aranha? Ao ver a confiança de Vinea, os lábios de Targana se moveram, mas ela permaneceu em silêncio. Ao contrário de seus parentes mais fanáticos, ela nutria um desconforto persistente em relação à deusa deles. Vinea olhou para ela e sussurrou. Você pode me dizer essas coisas, mas não deixe ninguém ouvir. Se chegar à matrona ou ao líder marcial, você vai passar por maus bocados. A expressão de Targana ficou séria, e ela assentiu. Eu sei o que está em jogo. Os métodos de tortura dos elfos negros eram infames em todo o submundo, não apenas para seus inimigos, mas também para os de sua própria espécie que erravam. Eles sentiam prazer em tal tormento, e Targana não tinha a intenção de experimentá-lo. Eles pararam de falar e se viraram para retornar ao acampamento.
Logo, o acampamento, antes silencioso, entrou em atividade quando um grande número de tropas escravas foi expulso, rumo à cidade Talon. Capítulo 193. Ela é a controladora da Aliança Estelar. Shima estava revisando a lista de suprimentos quando uma trombeta de guerra soou repentinamente. Um aviso de ataque inimigo. Shima franziu a testa, guardou a lista no bolso e saiu correndo pela porta. Ele não tinha ido muito longe quando encontrou um grupo de aprendizes de mago apressados, liderados por Arteu. Quem está atacando a cidade? Perguntou Shima. São os Elfos Negros. Respondeu Arteu imediatamente. Shima não se surpreendeu. As tribos e monstros ao redor da cidade de Tallien haviam sido praticamente eliminados, deixando os Elfos Negros como a única ameaça restante. Fazia sentido que eles atacassem a cidade de Tallien agora. Quando Shima e Arteu chegaram às muralhas da cidade, a batalha já estava em andamento. A cidade de Tallien estava situada em uma caverna enorme, com um lado protegido por um muro de pedra e os outros 3 lados fortificados com muralhas. Os Elfos Negros atacavam pelo sul. Ogros com capacetes, goblins ursos, cabeças de cão e homens lagarto avançaram como uma onda gigante, usando escadas extensíveis para escalar as muralhas e arietes para destruir os portões. Atrás deles, um contingente de minotauros de elite aguardava, mas havia poucos elfos negros à vista. As fortificações externas haviam sido capturadas e enormes catapultas foram erguidas, arremessando pedras enormes contra as muralhas da cidade. No passado, a cidade de Tallien teria sido pega de surpresa por um ataque tão feroz. Mas os golems insensíveis não conheciam medo nem pânico. Eles defendiam as muralhas calmamente, brandindo seus punhos de ferro para esmagar o inimigo. Um farfalhar ecoou, e aranhas de lâmina dupla emergiram das laterais das muralhas, suas afiadas patas dianteiras cortando as linhas inimigas com facilidade, fazendo com que os atacantes recuassem em desordem. Shima assistia a cena calmamente das muralhas da cidade. Com o tempo, a Aliança Estelar capturou muitos nativos que fugiam do território dos Elfos Negros, extraindo deles informações valiosas. Uma das informações-chave eram as táticas de guerra dos Elfos Negros. Entre seus alvos, apenas os Minotauros eram a verdadeira elite, ferozes e formidáveis, muito mais habilidosos que os goblins ursos e os cabeças de cão. À medida que o ataque inicial vacilava, os ogros, os goblins ursos e os cabeças de cão começaram a recuar. Então, uma longa trombeta de guerra soou, e os minotauros, totalmente blindados, avançaram, investindo contra as aranhas de lâmina dupla. Vendo isso, Shima ordenou decisivamente que os portões da cidade fossem abertos. Em combate aberto, o exército de golems teria uma vantagem maior. Com um estrondo estrondoso, os portões da cidade se abriram, e golems imponentes avançaram, saltando sobre as aranhas de lâmina dupla e formando uma sólida muralha de aço. Os ataques ferozes dos minotauros encontraram resistência inabalável. Aproveitando a oportunidade, 2 golems de aço de elite avançaram, com o peito brilhando enquanto liberavam rajadas de energia devastadoras. Ondas sonoras devastadoras. Uma violenta onda sonora irrompeu, transformando-se em uma onda de choque tangível que se espalhou rapidamente, destruindo os minotauros em um raio de 10 metros. Os golems de aço de elite continuaram seu ataque, lançando magia após magia, eliminando rapidamente centenas de minotauros. Até mesmo os bravos minotauros começaram a vacilar e recuar diante de ataques tão aterrorizantes. Naquele momento, uma enorme ilusão de aranha apareceu no céu, e esquadrões de cavaleiros lagartos saíram das fortificações. Os cavaleiros, vestidos com cotas de malha intrincadas e sem capacetes, revelaram seus cabelos branco-prateados e rostos de obsidiana, empunhando longas lanças. Elfos negros. O olhar de Shima se aguçou. Finalmente, eles se mostraram. Eram as verdadeiras forças de elite dos Elfos Negros, enquanto os atacantes anteriores eram meros bucha de canhão. Os cavaleiros lagartos atacaram com uma velocidade incrível, alcançando rapidamente o exército de golems.
Um clarão de aço frio, e os golems de pedra foram cortados em pedaços por espadas curvas. Os olhos de Shiman se estreitaram diante da visão. Como a informação sugeriu, esses cavaleiros lagartos são incrivelmente poderosos, observou Artyom, seu olhar examinando a batalha abaixo. Cada um tem a força de um cavaleiro, não inferior à cavalaria rocha negra do Império Luz Estelar. A adição dos cavaleiros lagartos imediatamente mudou a maré, mergulhando ambos os lados novamente em um combate corpo a corpo caótico. Shiman e Artyom observavam a cena abaixo com expressões calmas, sem demonstrar nenhum sinal de urgência. Para a Aliança Estelar, os golems eram dispensáveis. Mas para a Cidade das Aranhas, com recursos limitados, cada cavaleiro lagarto era um bem precioso, e a perda de apenas um seria dolorosa. Nesta guerra de atrito, quem deveria se preocupar não eram eles. De fato, uma trombeta soou na frente logo em seguida. Os cavaleiros lagartos recuaram como um maremoto. O exército de golems estava prestes a persegui-los quando uma sombra acima de repente avançou, uma figura escura deslizando por entre as fileiras de uma dúzia de golems. Em um instante, houve uma série de estalos, e mais de uma dúzia de golems se estilhaçaram em pedaços, espalhando-se pelo chão. Em meio aos destroços espalhados, uma figura se erguia alta e ereta, meio humana, meio aranha. A parte superior do corpo era de uma deslumbrante alfa negra, vestida com uma cota de malha finamente trabalhada que acentuava sua figura sedutora e graciosa. Ela empunhava duas cimitarras reluzentes. A parte inferior do corpo era uma enorme aranha negra como breu, cujo exoesqueleto brilhava com um brilho metálico frio sob a luz fluorescente. Suas 8 pernas pareciam ainda mais afiadas que as de uma aranha-lâmina. Elfa-aranha. A expressão de Shiman tornou-se mais séria. Este era o oponente formidável que eles realmente precisavam enfrentar. Ao ver a Elfa-aranha com seus próprios olhos, Shiman percebeu que era ainda mais poderoso do que a inteligência havia descrito. Entre os golems que acabaram de ser massacrados, havia um golem de aço de elite. Para a Elfa-aranha esmagar sem esforço uma marionete lendária de segundo círculo como se estivesse cortando vegetais, claramente não era uma criatura lendária comum de quarto círculo. Felizmente, eles não estavam sem seus próprios trunfos. Shiman virou-se para olhar para a figura ao seu lado, envolta em um manto cinza largo que escondia todo o corpo, escondendo até a maior parte do rosto sob o capuz, deixando apenas um queixo pálido visível. Honestamente, quando soube que a figura era uma marionete, Shiman ficou bastante surpreso. Nunca tinha visto uma marionete tão parecida com um humano. Se não soubesse de antemão, quase teria pensado que era um humano vivo. Além disso, esta marionete não tinha o corpo maciço e robusto de um golem, o que fazia duvidar de suas capacidades de combate. Mas Shiman não pensou muito nisso. Se fosse apenas uma marionete comum, como seu professor a teria designado para lidar com o Elfo-aranha? Já que era um arranjo de seu professor, não havia dúvida de que funcionaria. Por favor. Shiman sussurrou para a figura de manto cinza. A figura assentiu levemente. Com um cristal da alma de tamanho médio como núcleo, a marionete já possuía um nível básico de inteligência. Embora não fosse tão avançado quanto o mordomo 1 de Longlin, podia facilmente aceitar e executar comandos como um humano normal e se comunicar de forma simples. Svish. O manto cinza foi jogado para o lado, revelando a figura alta e esguia de uma jovem. Ela tinha quase 1,80 m de altura, vestindo uma armadura de escamas prateadas justa que delineava claramente sua figura curvilínea, atraindo vários olhares de admiração. Sob os olhares atentos da multidão, a jovem saltou da muralha da cidade. Sua descida desacelerou abruptamente no ar, então ela parou e pairou momentaneamente antes de disparar para cima, avançando à velocidade da luz. O Elfo-aranha, ocupado massacrando os golems, imediatamente sentiu a ameaça se aproximando. Ele balançou suas cimitarras para a frente, com um som agudo e ensurdecedor. Duas auras de espada negra visíveis rasgaram o ar em direção ao recém-chegado. A velocidade da jovem não vacilou ao colidir com as auras de espada negra.
No momento do impacto, um campo de força invisível surgiu repentinamente, bloqueando as duas auras de espada negra. Em seguida, a jovem balançou a mão, liberando um relâmpago azul brilhante que atingiu o elfo-aranha. Raio. Crack. Uma luz elétrica ofuscante rasgou a escuridão ao redor. A superfície do elfo-aranha foi instantaneamente coberta por uma rede de relâmpagos crepitantes, causando-lhe uma dor insuportável e fazendo soltar um grito lancinante. Na retaguarda do exército dos Elfos Negros, os líderes dos Elfos Negros assistiam à cena em choque. Magia. Aquela jovem é uma maga. É ela quem controla a Aliança Estelar. A controladora da Aliança Estelar era uma maga poderosa, fato que não era mais segredo no mundo subterrâneo. A jovem diante deles não apenas lançou magia, como também conseguiu colocar o Elfo-Aranha em desvantagem em apenas um encontro. Tal poder formidável só poderia pertencer à controladora da Aliança Estelar. Deve ser ela, sem dúvida. O líder marcial da família Loreta, que também era o comandante daquele exército, demonstrou entusiasmo. Eu não esperava que a controladora da Aliança Estelar aparecesse aqui. Perfeito, se a matarmos, a Aliança Estelar certamente cairá no caos e poderemos lançar um ataque massivo. Os outros líderes elfos negros também exibiam expressões de alegria. Em um canto, os olhos de Targana brilharam de surpresa. Ela não esperava que a renomada controladora da Aliança Estelar fosse uma mulher tão jovem e bonita. No entanto, dizia-se que os magos tinham meios de retardar o envelhecimento, então não se podia julgar sua idade apenas pela aparência. Esta jovem talvez já tivesse vivido por mais de um século. Enquanto Targana ponderava, os líderes dos Elfos Negros ordenaram decisivamente que todas as suas forças avançassem. O exército de Minotauros e a cavalaria de lagartos avançaram mais uma vez. Enquanto isso, um grupo de guerreiros elfos negros de elite esgueirou-se para as sombras, aproximando-se silenciosamente do campo de batalha. Nas muralhas da cidade, Sheman, percebendo os movimentos dos elfos negros, não perdeu tempo em ordenar que as forças de reserva avançassem. A cidade de Tallien era guardada por um pequeno exército inteiro de golems. Em termos de efetivo, ele não se sentiu nem um pouco intimidado. À medida que mais tropas se juntavam à luta, a área em frente às muralhas rapidamente se transformou em um campo de batalha caótico. No chão, o exército de golems se chocava ferozmente com as forças dos elfos negros. No céu, a jovem se envolveu em uma batalha acirrada com os elfos aracnídeos. Um caleidoscópio de luzes mágicas cintilava no ar, iluminando os arredores como se fosse plena luz do dia. Um feitiço após o outro jorrava das mãos da garota sem pausa, às vezes até 2 ou 3 feitiços ao mesmo tempo. Incrível! Adele ficou perplexa. Ela já tinha visto marionetes capazes de conjurar feitiços antes. Golems de aço de elite e aranhas de lâmina dupla de elite podiam conjurar alguns feitiços menores, mas uma marionete que pudesse lançar feitiços continuamente, até mesmo conjurar feitiços de terceiro círculo, e fazê-lo com uma velocidade que rivalizava com conjurações instantâneas e combinadas, era algo que ela nunca tinha visto antes. Era quase tão bom quanto um mago de verdade. Sheman estava igualmente surpreso, com os olhos brilhando de excitação. Ele nunca imaginara que a arte de conjurar marionetes pudesse atingir tais alturas. Era quase como criar um mago vivo. Verdadeiramente milagroso. Talvez eu devesse dedicar mais tempo ao estudo da manipulação de marionetes, Sheman refletiu consigo mesmo. Enquanto a Aliança Estelar se encheu de surpresa, os elfos negros ficaram em estado de choque. Como isso é possível? Os elfos aracnídeos não são páreo para aquela garota? Estes são os favoritos divinos criados pela própria deusa. Ao ver os elfos aracnídeos sendo forçados a recuar pelos ataques implacáveis da garota, a liderança dos elfos negros ficou atordoada. Os elfos aracnídeos já os haviam liderado vitória após vitória, aumentando imensamente sua confiança. Mas ninguém esperava sofrer uma derrota tão esmagadora em sua primeira batalha contra a Aliança Estelar. Por um momento, os elfos negros ficaram em pânico e confusão.
Lereta, a mestre e comandante das artes marciais, parecia sombria. Naquele momento, um grito agudo ecoou pelo campo de batalha. Os elfos negros ergueram os olhos e viram a Elfa-Aracnídea cercada por incontáveis runas serpenteantes, imobilizada no ar, com uma espada afiada e veloz atravessando seu peito. A espada encantada rasgou a armadura da Elfa-Aracnídea, penetrando fundo em seu peito e, com um giro violento, tirou-lhe a vida. O rosto de Lereta empalideceu ao testemunhar isso. Sem hesitar, ela deu a ordem de retirada. O som estridente de uma trombeta soou, e o exército de elfos negros recuou apressadamente, fugindo para trás. Ao ver isso, Xemã, nas muralhas da cidade, acenou decisivamente com a mão, e um projétil de fogo disparou para o céu, explodindo como fogos de artifício, visível a grande distância. Baque, baque, baque. De repente, a escuridão ao redor deles estava cheia dos passos rápidos das tropas que se aproximavam. Então, um grande número de cavaleiros irrompeu das sombras. Liderando-os estavam os cavaleiros Antílope Dragão, seguidos pelos cavaleiros do Padrão Mágico montados em leopardos das Rochas Negras. Incontáveis cavalarias surgiram de todas as direções, subjugando os elfos negros em uma onda gigantesca. Considerando a presença dos elfos aracnídeos, Xemano mobilizou imediatamente os cavaleiros do Padrão Mágico para evitar baixas desnecessárias. Em vez disso, ele os fez esperar nos flancos, permanecendo escondidos até que os elfos aracnídeos fossem derrotados e os elfos negros começassem sua retirada. Só então ele ordenou o ataque final e devastador. O efeito foi imediato. Os elfos negros, claramente despreparados para as forças adicionais, rapidamente transformaram sua retirada em uma fuga caótica. Muitos guerreiros elfos negros foram capturados e mortos pela cavalaria perseguidora, e aqueles que ousaram resistir não foram páreo para os cavaleiros equipados com padrões mágicos, caindo rapidamente. O exército dos elfos negros foi completamente derrotado. No final, apenas alguns elfos negros conseguiram escapar, fugindo para a escuridão. Xemã sentiu uma leve pontada de arrependimento. O ambiente sombrio do submundo era vantajoso demais para os elfos negros. Caso contrário, esta poderia ter sido uma aniquilação perfeita. No entanto, sua atenção logo foi atraída para o elfo aracnídeo caído. Ele imediatamente reuniu seus homens para preparar o envio do elfo aracnídeo para a Floresta do Dragão. Esta era uma tarefa especificamente confiada a ele por seu mestre. Desejando a todos um feliz festival do meio do outono. Capítulo 194. Ascendendo a linhagem do dragão. A Aliança Estelar estabeleceu portais espaciais para a Floresta do Dragão em todas as cidades-estado, conectando os vastos territórios da Aliança com velocidade incomparável tanto para transporte de recursos quanto para mobilização militar. No dia em que a batalha na cidade Talon terminou, os cadáveres dos elfos aracnídeos foram entregues ao laboratório de Suna. Após algum esforço, Suna extraiu com sucesso a energia divina dos cadáveres. 8 unidades padrão de energia divina, muito mais do que os tocadores do sino e as bestas de muitas aladas. Um sorriso satisfeito se espalhou pelo rosto de Suna. Afinal, os elfos aracnídeos eram seres favorecidos pelos deuses, e a quantidade de energia divina em seus corpos excedia em muito a de criaturas divinas comuns. A única desvantagem era que era um acordo único, ao contrário dos tocadores do sino e das bestas de muitas aladas, que podiam fornecer um suprimento contínuo. Tinha seus prós e contras. Após a alegria inicial, Sunan sintetizou imediatamente a energia divina, purificou a corrupção da fé e a absorveu imediatamente. Após digerir a energia divina, ele verificou sua interface e descobriu que sua condensação mental havia aumentado em 0,66%. Nada mal, aproximadamente o equivalente a mais de 2 anos de cultivo. Um leve sorriso surgiu nos cantos da boca de Sunan. Se cada elfo aracnídeo pudesse produzir um rendimento semelhante, sua taxa de aumento de condensação mental sem dúvida aceleraria significativamente. Parece que não conseguiremos capturar a cidade das Rainhas Aranha tão rapidamente.
Desde que aprenderá sobre os elfos aracnídeos, Sunan tinha uma vaga ideia de desenvolvimento sustentável. Agora que havia confirmado o efeito significativo dos elfos aracnídeos no aumento da condensação mental, ele poderia colocar essa ideia em prática. Como a Rainha Aranha havia lhe enviado especificamente esses suplementos, ele não podia recusar. Ele trataria a cidade das Rainhas Aranha como um tesouro de energia divina, coletando-a continuamente. De volta ao seu escritório, Sunan imediatamente convocou Carolina. Envie ordens para pressionar os elfos negros, maximizando seu potencial de guerra, mas não capture a cidade das Rainhas Aranha. Além disso, ao encontrar elfos aracnídeos, certifique-se de que seus corpos estejam intactos e entregue-os ao laboratório o mais rápido possível. Carolina ficou perplexa, com a mente tomada pela confusão. Pressionar sem capturar a cidade das Rainhas Aranhas, por quê? Ao ouvir a última parte, a sábia nobre da raça das Esfinge percebeu a verdadeira intenção e sentiu uma pontada de pena pela cidade das Rainhas Aranhas. Foi designado como um ponto de recurso por seu mestre. Sim, mestre, respondeu Carolina respeitosamente. Onde está a Viúva Vermelha? Perguntou Sunan em seguida. A primeira legião avançou para a fronteira noroeste. Lord Cole precisa de suprimentos, e a Viúva Vermelha está coordenando a logística lá, respondeu Carolina. Após a expansão, a Aliança Estelar agora contava com 2 legiões de golems de médio porte, chamadas Primeira Legião e Segunda Legião, lideradas por Cole e Ethan, e Shaman e Attila, respectivamente. A Primeira Legião avançava em direção à região noroeste, enquanto a Segunda Legião se movia em direção à cidade das Rainhas Aranhas. A Primeira Legião havia eliminado em grande parte as forças indígenas nas áreas de fronteira sudeste e noroeste e oficialmente avançado para a região noroeste. Em outras palavras, toda a região sudeste do mundo subterrâneo, exceto a cidade das Rainhas Aranhas, estava agora sob o controle da Aliança Estelar. Em 1000 anos, o mundo subterrâneo nunca vira uma força tão vasta e poderosa. Sunan até ouvira dizer que as cidades-estado da região noroeste haviam formado uma aliança para resistir à Aliança Estelar. Qual é a situação na região noroeste? Sunan perguntou. Carolina respondeu respeitosamente. A maioria das cidades-estado da região noroeste se uniram para formar uma aliança chamada Aliança das Estrelas Caídas. Aliança das Estrelas Caídas. A expressão de Sunan era peculiar, mas logo voltou ao normal. Ele pensou por um momento e disse: mudem o foco da guerra para a região noroeste por enquanto. Podemos desacelerar a campanha contra a cidade das Rainhas Aranhas. Como havia decidido não capturar a cidade das Rainhas Aranhas por enquanto, não havia necessidade de posicionar muitas tropas lá. Ele poderia mudar o foco para a região noroeste e lidar com a Aliança das Estrelas Caídas primeiro. Sim, mestre. Carolina aceitou a ordem e partiu. Shaman e Attila logo receberam a ordem de Sunan. Os dois olharam para as palavras no pergaminho, trocando olhares perplexos. Isso significa que devemos sitiar, mas não atacar? O rosto de Attila estava cheio de confusão. Por que fazer isso? Shaman ponderou por um momento e disse: deve estar relacionado aos elfos aracnídeos. Talvez eles sejam muito importantes para o professor, e ele espera obter o máximo possível de cadáveres intactos de elfos aracnídeos. Mas capturar a cidade das Rainhas Aranha e matar todos os elfos aracnídeos não seria melhor? Perguntou Attila. Os dois não entendiam o processo de criação dos elfos aracnídeos, então não conseguiam compreender o significado daquela ordem. Felizmente, não havia necessidade de que entendessem. Já que é uma ordem do professor, nós a seguiremos. Shaman pegou um mapa militar e o colocou sobre a mesa. Era um mapa do domínio sudeste do mundo subterrâneo. A Aliança Estelar havia investido considerável mão de obra e recursos para criar este mapa detalhado e abrangente do domínio sudeste. Durante a expansão da Aliança Estelar, este mapa desempenhou um papel significativo. O mapa usava cores para distinguir entre 2 territórios, o representando a Aliança Estelar e o outro, os Elfos Negros.
Comparado ao vasto território da Aliança Estelar, o território dos Elfos Negros ocupava apenas um pequeno canto. Shi-Man traçou um círculo ao redor da borda externa do território dos Elfos Negros e disse: mesmo que não consigamos capturar a cidade da Seda de Aranha, podemos começar tomando as cidades-estado em sua periferia. Isso reduzirá a pressão que enfrentaremos no futuro e fará com que os Elfos Negros sintam uma maior sensação de crise. Arthur lembrou-se da parte da ordem do professor sobre espremer o potencial de guerra dos Elfos Negros e assentiu em concordância. Além disso, o professor quer que aloquemos algumas de nossas forças para apoiar Cole. As cidades-estados que capturamos estão praticamente estabilizadas agora. Além das tropas da guarnição, o restante pode ser realocado. Enviaremos essa parte do exército para apoiar Cole. Após uma breve troca de mensagens, Shi-Man e Arthur finalizaram rapidamente seus planos. À medida que as ordens eram emitidas, a enorme máquina de guerra começou a se mobilizar, avançando em direção aos Elfos Negros. No ano de 1272 do calendário da luz estelar, durante um mês da aurora da primavera, março. Após quase 2 décadas de refinamento da linhagem, o dragão oculto finalmente cruzou a etapa final, evoluindo para uma verdadeira linhagem de dragão. Na zona 3 da Floresta do Dragão, Sunan observou o dragão oculto planar e circular no céu, com um sorriso alegre se espalhando por seu rosto. Após a ascensão da linhagem, o corpo do dragão oculto cresceu ainda mais, ultrapassando agora os 50 metros de comprimento, e desenvolveu um par de asas enormes. Quando pousou diante dele, parecia uma pequena montanha. Além disso, sua cabeça havia se transformado completamente na de um dragão, com chifres curvos no topo, e suas escamas haviam adquirido um vermelho intenso. No entanto, ao contrário da maioria dos dragões, o dragão oculto mantinha seus hábitos rastejantes de lagarto e não possuía os membros dianteiros mais curtos e os posteriores mais longos que faziam a maioria dos dragões ficar em pé. O que deixou Sunan ainda mais encantado foi que o dragão oculto havia despertado 2 novas habilidades. A primeira era uma habilidade única exclusiva de mascotes mágicos, compartilhamento de feitiços. À medida que o nível de vida de um mascote mágico aumenta, ele gradualmente desperta várias habilidades únicas. Por exemplo, quando o dragão oculto evoluiu de uma linhagem de lagarto-dragão para uma linhagem de protodraco, ele despertou a habilidade de compartilhamento de visão. A habilidade compartilhamento de magias permite que o dono escolha, dentro de uma certa distância, que os efeitos das magias lançadas sobre ele também afetem seu mascote mágico, até que a duração da magia termine ou eles ultrapassem uma certa distância um do outro. Por exemplo, quando Sunan lança a magia leveza em si mesmo, ele também pode aplicar o efeito leveza em seu mascote mágico. Essa habilidade pode aumentar a eficácia de combate do mascote mágico até certo ponto e é bastante prática. A segunda habilidade era a esperada maestria em chamas. Desde que o dragão oculto despertou a habilidade sopro de chamas, Sunan imaginou que ele provavelmente despertaria a maestria em chamas quando evoluísse para um dragão de verdade. E, de fato, seu palpite se mostrou correto. Agora, o dragão oculto possuía 3 habilidades semelhantes a magias: invisibilidade, mudança de substância e maestria em chamas. Todas essas eram habilidades altamente práticas. Combinadas com a alta resistência à magia do dragão, sua robusta força física, capacidade de voo, aura de dragão e sopro de dragão, o poder de combate do dragão oculto era comparável ao de um mago formal. Há pouco, Sunan teve uma sessão de treino com o dragão oculto. Sem usar gemas impressas ou artefatos mágicos, Sunan mal conseguia suprimir o dragão oculto. Isso ainda sob a condição de que o dragão oculto tivesse acabado de romper a barreira e ainda não tivesse se adaptado completamente. Uma vez que estabilizasse completamente seu reino, sem usar nenhum trunfo, Sunan estimou que só conseguiria lutar contra o dragão oculto em um empate de 50%. A linhagem do dragão é verdadeiramente incomparável. Sunan se maravilhou. Infelizmente, após evoluir para um verdadeiro dragão, a concentração da linhagem do dragão oculto não podia mais ser aprimorada.
Como a maioria dos dragões, ele se fortalecia principalmente com o passar do tempo. Mesmo dormindo, os dragões podiam se fortalecer, embora o processo fosse terrivelmente lento. No entanto, isso seria compensado por sua longa expectativa de vida. Mesmo dragões de nível inferior, como os dragões cromáticos, tinham uma expectativa de vida superior a 1000 anos. Quanto mais tempo um dragão vivia, mais forte ele geralmente se tornava, um consenso em todo o multiverso. Eilong herdou naturalmente essas vantagens. No entanto, Sunan não planejava deixar Eilong depender apenas do crescimento natural para aumentar seu poder. Embora a concentração de sua linhagem de dragão não pudesse ser aumentada ainda mais, usar sangue de dragão para aprimoramentos biológicos ainda poderia aumentar a força de Eilong. Ele poderia sintetizar sangue de dragão e usá-lo para fortalecer Eilong, acelerando seu crescimento. Embora sintetizar sangue de dragão exigisse uma quantidade substancial de sangue de dragão inferior, isso era algo que o Bosque dos Dragões tinha em abundância. Sunan voltou seu olhar para o Setor 2. O plano de transformação e aprimoramento da linhagem sanguínea do Setor 2 da Floresta dos Dragões já estava em andamento, e o trabalho preliminar havia sido concluído. O Setor 2 havia sido reativado e agora abrigava quase 1000 dragões inferiores de alto nível. Como não eram dragões verdadeiros e o número de criaturas era relativamente pequeno, o consumo de energia do Setor 2 não era muito alto. A proporção ideal do ciclo de energia era de apenas 28,33%. Atualmente, a Floresta dos Dragões tinha menos de 10% de excedente de energia, mas Sunan não planejava usá-lo, pois poderia ser necessário para experimentos futuros. Todos os dias, dragões inferiores de alto nível eram trazidos ao laboratório para a cirurgia de refinamento da linhagem sanguínea. Embora o progresso não fosse significativo, a concentração geral da linhagem sanguínea dos dragões inferiores no Setor 2 estava aumentando constantemente. Sunan estimou que talvez em 400 a 500 anos, um deles pudesse evoluir para um dragão verdadeiro. Comparado ao lento progresso dessa transformação, outro evento recente havia chamado muito a atenção de Sunan. Há apenas 3 dias, o Império Luz Estelar declarou guerra ao vizinho Ducado do Leão da Neve, lançando uma invasão em larga escala através da fronteira. Essa ação imediatamente provocou fortes reações dos países vizinhos. Embora o Império Luz Estelar estivesse atacando apenas o Ducado do Leão da Neve, foi como cutucar um vespeiro, desencadeando a resistência de quase todos os países no domínio sudeste. Essas nações se uniram sem hesitação para resistir ao Império Luz Estelar. Uma guerra que afetaria todo o domínio sudeste do continente eclodiu. A escala desse conflito foi ainda maior do que a guerra anterior entre o Império Azul e o Império Luz Estelar, com quase todos os países envolvidos. Afinal, estava claro para qualquer um que tivesse olhos que o objetivo do Império Luz Estelar era todo o domínio sudeste. Se lhe fosse permitido conquistar cada nação uma por uma, o Império Luz Estelar acabaria anexando todas elas. Nenhum país estava disposto a ver isso acontecer. Eles entendiam o princípio de que se os lábios de alguém são frios, os dentes sofrerão. No entanto, havia uma exceção. Com o início da guerra, o Ducado da Flor de Espinheiro anunciou sua lealdade ao Império Luz Estelar, tornando-se mais um território ducal dentro do vasto domínio do Império. Essa atitude do Ducado da Flor de Espinheiro pegou muitos de surpresa, mas Sunan ficou pensativo ao ouvir a notícia. Rose está forçando isso pelas costas. Só Rose poderia ter persuadido o Ducado da Flor de Espinheiro a se render. Talvez depois de se juntar à Aliança Estelar, ela tenha reconhecido os vastos recursos e a força da aliança e convencido a família real de Briasflover a se render para preservar sua linhagem. Somente alguém que realmente fizesse parte da Aliança Estelar, com certo status e acesso a informações mais profundas, poderia compreender o poder e o potencial aterrorizantes dessa entidade gigantesca. Sunan perguntou a Rose sobre isso, e sua resposta foi que ela simplesmente havia feito a escolha certa. De fato, foi a escolha certa. Sunan sorriu.
O atual Império Luz Estelar já possuía força suficiente para não precisar mais recorrer à Legião Golem da Aliança Estelar. Tinha o poder de varrer todos os obstáculos e unificar o domínio sudeste por conta própria. Desde o momento em que esta guerra eclodiu, seu resultado já estava determinado. Rugido. Um forte rugido de dragão interrompeu os pensamentos de Sun An. Olhando para cima, ele viu Yilong planando pelo céu, passando rapidamente sobre a academia. O rugido alto e a grande sombra rapidamente chamaram a atenção de muitos alunos, causando uma onda de exclamações animadas por toda a academia. Depois de circular o céu em uma demonstração de orgulho, Yilong pareceu finalmente satisfeito. Ele deixou o espaço aéreo da academia e pousou ao lado de Sun An, erguendo a cabeça e gritando algumas vezes. Sun An sorriu e disse: "Eu sei que você está feliz, mas vá com calma. Caso contrário, levará muito tempo para se recuperar." Como uma forma de vida de alto nível comparável a um mago, Yilong foi naturalmente afetado pelo ambiente do continente Luz Estelar. Não apenas sua força foi visivelmente reduzida, mas sua recuperação também foi muito lenta após esforço excessivo. Mesmo no Bosque dos Dragões, relativamente rico em energia, os efeitos não foram eliminados, embora tenham sido ligeiramente menos severos do que lá fora. Yilong soltou um grito baixo, indicando sua compreensão. Sun An sorriu, mas não disse mais nada, teletransportando-se de volta para o laboratório na torre do esqueleto do dragão. Calculando o tempo, o novo cadáver do Elfo-Aranha já deveria ter sido entregue. Capítulo 195. A última chance. O curso da guerra superou as expectativas de muitas pessoas. No ano de 1272 do calendário Starlight, durante a Lua do Livro, o Império Starlight invadiu a capital do Ducado do Leão da Neve, levando à sua queda completa. No ano de 1273, durante a Lua da Harpa de Inverno, o Império Starlight conquistou o Reino Neviman. No ano de 1273, durante a Lua dos Campos de Verão, o Império Starlight derrubou o Ducado Atlântico. Ao longo do ano de 1273, o Império Starlight, com seu ímpeto implacável, derrotou rapidamente um oponente após o outro em um ritmo que deixou muitos impressionados. Mesmo lutando em múltiplas frentes, o Império Starlight exibiu um poder aterrorizante que deixou seus inimigos se sentindo completamente desamparados. No ano de 1275 do calendário Starlight, mais da metade dos mais de 10 países que inicialmente sitiaram o Império Starlight foram derrotados. O Império Starlight não mostrou sinais de enfraquecimento. Em vez disso, ficou mais forte a cada batalha. A balança da vitória pendia claramente a favor do Império Luz Estelar. Muitos agora percebiam que a região sudeste do continente poderia em breve ter seu verdadeiro governante. Enquanto a guerra na superfície prosseguia, Sun An estava profundamente imerso em seu cultivo. Ao longo dos anos, as linhas de frente lhe entregaram mais de 20 cadáveres de elfos-aranha. A energia divina extraída desses cadáveres aumentou significativamente sua condensação mental. Na Lua dos Campos de Verão, a condensação mental de Sun An atingiu 22,62%. Em seu ritmo original, levaria pelo menos 70 anos para atingir esse nível. Agora, ele o havia alcançado em apenas 6 anos. A Rainha Aranha me deu um grande presente, refletiu Sun An com um leve sorriso, embora uma ponta de arrependimento logo seguisse. Recentemente, a frequência de aparecimento de elfos-aranha havia diminuído drasticamente. Embora ele tivesse ordenado à Aliança Estelar que se contivesse, a Guerra de 5 anos havia esgotado completamente os recursos bélicos da Cidade-Aranha. As forças militares da cidade haviam sido reduzidas a tal ponto que não podiam mais guarnecer as cerca de uma dúzia de cidades-estado sob seu controle. Suas linhas defensivas haviam sido continuamente recuadas, e eles haviam abandonado muitas das cidades-estado mais distantes. Não muito tempo atrás, os elfos negros haviam abandonado completamente as 2 últimas cidades-estado subordinadas, recuando todas as suas forças para a Cidade-Aranha. Nesse ritmo, mesmo que a Aliança Estelar não lançasse uma ofensiva, a Cidade-Aranha provavelmente não conseguiria contra-atacar.
não demoraria muito para que a cidade-aranha não pudesse mais fornecer elfos-aranhas. Se ao menos eles pudessem resistir um pouco mais. Eu deveria ter dito a She-Man para pegar leve com eles, pensou Suan. Devo simplesmente interromper a ofensiva e dar à cidade-aranha algum tempo para se recuperar? Este foi um raro momento de consideração para seu inimigo. Afinal, com apenas a cidade-aranha restante, deixá-la em paz não seria um problema. Ele sempre poderia obter alguns suplementos de vez em quando. No entanto, a questão era se a Rainha-Aranha cooperaria com ele. Nenhuma divindade era tola, e as estranhas ações da Aliança Estelar nos últimos anos provavelmente levantaram suas suspeitas. Ao contrário dos nativos do continente Luz Estelar, as divindades eram bem versadas nos costumes dos magos. A Rainha-Aranha já devia ter adivinhado que ele estava coletando energia divina. Balançando a cabeça, Sunan deixou o assunto de lado por enquanto. Além da cidade-aranha, a guerra na região noroeste também estava indo bem. A chamada Aliança das Estrelas Cadentes não era páreo para a Aliança Estelar. Após o recém-estabelecido terceiro exército de golems de médio porte ser implantado na frente noroeste, a já em dificuldades Aliança da Estrela Cadente tornou-se ainda mais vulnerável. Eles agora estavam recuando em todas as frentes, e sua derrota era apenas uma questão de tempo. Tudo estava caminhando na direção certa. Cidade das Aranhas. A sombra da guerra pairava sobre a cidade. As ruas estavam estranhamente silenciosas, e as ocasionais tropas de elfos negros totalmente armados que passavam por ali estavam apressadas e com rostos sombrios. Enquanto Tiana passava pelos alojamentos inferiores onde os escravos viviam, ela ouviu os gritos de escravos torturados em muitas casas. Claramente, havia elfos negros desabafando suas frustrações sobre os escravos. Muitos elfos negros apreciavam esse método de alívio do estresse. Com a recente série de derrotas militares, a pressão sobre seu povo havia se tornado ainda mais intensa, levando a um uso mais frequente de tais meios. Como resultado, era comum ver corpos de escravos sendo transportados para fora da cidade para cremação todos os dias. Refletindo sobre os últimos anos, Tiana não pôde deixar de suspirar. Esta guerra pode ter sido um erro. Os elfos negros não ganharam nada com isso. As 12 famílias da Cidade das Aranhas passaram da excitação e fervor iniciais ao choque e descrença, e agora à confusão e desespero. Suas experiências ilustraram vividamente o conceito de passar da alegria para a tristeza. Ao longo dos anos, as 12 famílias realizaram inúmeros rituais, resultando no nascimento de mais de 20 elfos aracnídeos, todos mortos pela misteriosa jovem feiticeira. A Cidade das Aranhas chegou a organizar vários elfos aracnídeos para emboscar a jovem feiticeira, mas eles não conseguiram matá-la e, em vez disso, sofreram uma derrota completa. Após vários ataques, a Cidade das Aranhas Demoníacas foi finalmente intimidada. Elas evitaram deliberadamente a cidade-estado onde a jovem bruxa residia e, em vez disso, miraram outras áreas. No entanto, o que era realmente desconcertante era que, independentemente da cidade-estado que atacassem, assim que os elfos aracnídeos aparecessem, não demoraria muito para que a jovem bruxa aparecesse no campo de batalha. Depois de mais algumas ocorrências, a jovem bruxa se tornara o pior pesadelo das aranhas demoníacas. Ela e a Aliança Estelar permaneceram como uma muralha impenetrável, mantendo-se firmes, não importando o quanto as aranhas demoníacas tentassem romper. Sua força era tão avassaladora que instigava medo e até desespero. A única coisa que a guerra trouxe às aranhas demoníacas foi uma redução drástica em sua população. Algumas das baixas foram em batalhas com a Aliança Estelar, mas uma parte significativa foi o custo de seus rituais. Muitos de seus parentes se sacrificaram voluntariamente para se tornarem parte dos Elfos Aranhados. Infelizmente, seus sacrifícios foram em vão e não trouxeram a vitória às aranhas demoníacas. Tajana ainda não via a esperança de derrotar a Aliança Estelar. Tajana. Uma voz interrompeu seus pensamentos. Ela se virou e viu Vinia se aproximando rapidamente, com o olhar cheio de curiosidade. Em que você está tão absorta?
Já te chamei várias vezes. Nada. Tajana balançou a cabeça. Ao ver a aparência cansada de Vinha, perguntou: você acabou de voltar de lá? Vinha assentiu. O mestre de combate precisava de algumas mãos habilidosas para investigar a situação da Aliança Estelar, então me voluntariei. Você encontrou alguma coisa? Não. Vinha balançou a cabeça com uma expressão sombria. Aquelas marionetes de aranha são muito problemáticas. Eu nem consegui detectar a presença delas, então não ousamos chegar muito perto. O rosto de Tajana demonstrava compaixão. Elfos Drow eram famosos por suas habilidades de assassinato e furtividade, e poucas criaturas conseguiam se igualar a eles nas sombras. No entanto, as aranhas de lâmina dupla da Aliança Estelar eram uma exceção. Essas marionetes não possuíam aura de alma e sua força vital podia ser suprimida a um nível extremamente fraco. Quando permaneciam imóveis nas sombras, até mesmo os Drovos tinham dificuldade em detectá-los. Além disso, moviam-se com uma velocidade incrível, navegando pelo terreno complexo do subterrâneo com facilidade. Em muitos aspectos, eram ainda mais adequadas para reconhecimento do que os Drovos. A princípio, os Drow subestimaram as aranhas de lâmina dupla e sofreram perdas significativas. Muitos batedores Drow bem treinados morreram sob os galhos afiados das aranhas. Agora, nenhum batedor Drow ousava se aproximar demais do território da Aliança Estelar. Ninguém sabia quantas aranhas de lâmina dupla espreitavam na escuridão. A Aliança Estelar tomou as 2 cidades-estado que evacuamos. Agora, a cidade das aranhas demoníacas está completamente cercada. O tom de Vinha era pesado, tingido com um toque de confusão. Tajana, você acha que podemos vencer? Tajana franziu os lábios e sussurrou: as aranhas demoníacas ainda têm a proteção da deusa. Ao mencionar a deusa, o ânimo de Vinha se elevou imediatamente, e ela assentiu vigorosamente. Isso mesmo. Temos a proteção da deusa. A deusa é toda poderosa. Tajana forçou um sorriso, sabendo quanto aquela declaração ia contra seus verdadeiros sentimentos. Se a deusa fosse realmente onipotente, as aranhas demoníacas não estariam nessa situação terrível. A propósito, o Conselho das Matronas não se reuniu hoje. Tajana mudou de assunto. Vinha assentiu, olhando na direção do templo central. Já deveria ter começado. A cidade das aranhas demoníacas tinha 12 famílias, cada uma com seu próprio templo familiar, todas independentes umas das outras. No entanto, 6 anos atrás, quando a deusa desceu como uma mensagem divina, as 12 famílias abandonaram seus conflitos internos e se uniram contra seus inimigos externos. Imediatamente uniram seus recursos para construir um templo central. O novo templo era maior do que qualquer um dos templos familiares. Abrigava a estátua da deusa e servia como ponto de encontro para as 12 famílias discutirem questões importantes. Naquele momento, a sala do conselho do templo central estava repleta das matronas das 12 famílias. 12 jovens e belas mulheres Drow, com aparências diferentes, estavam sentadas ao redor de uma longa mesa, com expressões que variavam da indiferença à tristeza, todas silenciosas. Uma atmosfera pesada permeava cada canto da sala. Depois de um longo tempo, a matrona da família Lestra, a primeira família das aranhas demoníacas, quebrou o silêncio de seu assento à cabeceira da mesa. A Aliança Estelar está avançando rapidamente, e a cidade das aranhas demoníacas está completamente cercada pelo exército de golems. Alguém tem alguma boa solução? Silêncio. Finalmente, a matrona da família Olori falou. Não podemos contra-atacar até lidarmos com aquela bruxa. Todos ficaram em silêncio, sem palavras. Todos sabiam disso, mas ninguém tinha uma boa solução. Nem mesmo os elfos aranhados eram páreo para a jovem feiticeira. O que eles poderiam fazer? Se houvesse uma solução, eles teriam agido nos últimos 5 anos. Será que a Aliança Estelar está tramando algo em segredo? Disse de repente a matriarca da família Valdurai. As ações deles ao longo dos anos têm sido estranhas. Sempre tenho a sensação de que eles não estão se esforçando ao máximo, mas estão intencionalmente nos deixando em paz.
O salão ficou em silêncio. As matriarcas trocaram olhares. A matriarca Pelier zumbou. Você está superestimando a aliança estelar. A matriarca Valdurai lançou-lhe um olhar frio. Estou apenas constatando os fatos. Acho que a família Valdurai está com medo de lutar e está tentando preservar sua força. Se não fosse pela retirada da família Valdurai primeiro, as defesas da cidade de Ulu não teriam entrado em colapso e ela não teria caído para a Aliança Estelar. Foi apenas um acidente. Depois, transformei o comandante responsável em alimento para aranhas. O que mais você quer? Você, chega. A matriarca Leta, sentada à cabeceira da mesa, interrompeu a discussão, com o olhar frio enquanto examinava os dois. Agora é a hora da união. Deixem suas queixas de lado por enquanto, ou querem desafiar a ordem da Imperatriz? A menção da Imperatriz fez com que a matriarca Pelier e a matriarca Valdurai mudassem de expressão. Elas se encararam antes de se calarem. A matriarca Leta as ignorou, seu olhar percorrendo a sala enquanto falava em tom solene. Depois de mais de 1200 anos, os elfos negros finalmente reconquistaram a atenção da Imperatriz. Esta é uma oportunidade conquistada com muito esforço. Precisamos cumprir a ordem da Imperatriz e reconquistar seu favor. Se falharmos e perdermos sua proteção, a Cidade das Aranhas não resistirá muito aos ataques da Aliança Estelar. Enquanto Leta falava, as expressões das matriarcas se tornavam cada vez mais graves. Elas entendiam isso muito bem. A Cidade das Aranhas estava, sem dúvida, em um momento crítico. Se a Imperatriz não favorecesse mais os Elfos Negros, a Cidade Aranha não teria chance contra a Aliança Estelar. Mas o que podemos fazer? Perguntou a matriarca Aurorei, franzindo a testa. Realizar um ritual maior. Disse a matriarca Leta sem hesitar. Precisamos de mais elfos aracnídeos. Os outros franziram as sobrancelhas em uníssono. O ritual para criar elfos aracnídeos exigia elfos negros como sacrifícios e uma grande quantidade de ovos de aranha. Ao longo dos anos, para realizar esses rituais, a Cidade Aranha quase esgotou seu estoque de ovos de aranha. A nova leva de ovos havia eclodido recentemente e precisava de tempo para crescer. Leta, é claro, havia considerado isso e falou gravemente. Use métodos secretos para acelerar o crescimento dos ovos de aranha. Os escravos que trouxemos das outras cidades-estado estão ocupando muito espaço e podem ser usados como ração. Os olhos da matriarca Aurorei se arregalaram em compreensão. Não era de se admirar que Leta tivesse insistido em trazer os escravos pesados das duas cidades-estado. Era tudo por um momento. Os outros não conseguiam pensar em uma solução melhor e concordaram com a proposta de Leta. Mas naquele momento, todos voltaram sua atenção para uma direção do lado de fora da Câmara do Conselho. Era lá que ficava a estátua da Imperatriz. No instante seguinte, uma ilusão de aranha apareceu no ar. Imperatriz. As 12 matriarcas se levantaram de seus assentos e se ajoelharam, suas expressões repletas de reverência e piedade. Então, uma voz ecoou em todas as suas mentes. O conteúdo da voz deixou as 12 matriarcas chocadas e perplexas, mas elas rapidamente se recompuseram e curvaram a cabeça respeitosamente. Grande Imperatriz, seu comando é nossa missão. A ilusão da aranha no ar se dissipou lentamente. As 12 matriarcas permaneceram ajoelhadas por um tempo antes de se levantarem lentamente. Vocês todas ouviram a ordem da Imperatriz, disse Leta, com o rosto escondido nas sombras além da luz da fogueira, e a expressão indecifrável. A Imperatriz está muito descontente com nossa atuação anterior. Agora é a hora de nos redimirmos. A matriarca Pelier foi a primeira a falar. A família Pelier está disposta a fornecer 100 de nossos mais leais guerreiros